A instrução da parte de Deus para nós esta noite se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 32. Leremos do verso 22 ao 32. O texto nos ensina um pouco do embate de Jacó com Deus. Aqui é uma mudança na vida do patriarca. Daí em diante, ele tem uma vida renovada, uma vida nova em sua caminhada. E o texto nos ensina de forma particular hoje para lutarmos. Por isso eu peço que você leia e ouça atentamente o texto com o seguinte tema: lute como um crente. Lute como um crente. Assim diz a bendita palavra de Deus. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa, deslocou-se junto da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a face de Deus e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando lhe atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Até aqui a puríssima palavra de Deus. Bem, irmãos, nós estamos caminhando na história da redenção. O pastor trouxe a mensagem na última semana sobre a travessia, a volta de Jacó à sua terra. A volta de Jacó que traria consigo um confronto com seu irmão. Jacó, até aqui, a essa altura, é comprovadamente um enganador, é comprovadamente alguém que busca os seus interesses, busca a sua vontade, sendo prevalecido até mesmo diante da lei de Deus. Ele quer ser beneficiado o tempo todo. Mas agora, quando ele retorna, ele tem que ser confrontado com os problemas que ele deixou para trás. Ele tem que encontrar o seu irmão. E nesse encontro, ele teme por sua vida, teme por sua família, teme por sua integridade física. E agora, Jacó então começa a sua caminhada, e antes dele se encontrar com seu irmão, ele tem uma luta com Deus. E nesta luta com Deus, ele mostra todo o seu vigor, toda a sua força, e Deus o abençoa. E o texto nos ensina 3 importantes lições sobre como nós devemos lutar como crentes. Do verso 22 ao 24, o texto nos ensina que nós devemos lutar como crentes com reclusão. Nós devemos lutar como crentes com reclusão. Veja mais uma vez, leiamos a palavra de Deus. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Jacó tinha consigo a companhia de todos os que eram seus, de todos os seus bens, dos seus filhos, das suas mulheres e de tudo aquilo que ele possuía. Então, à medida que a noite vai passando, o tempo se aproxima dele se encontrar com seu irmão. E todos eles, conforme o plano que ele estabeleceu no início do capítulo 32, ele vai passando eles primeiro, para que talvez a fúria de Esaú seja minada. Talvez a fúria de Esaú possa ser aliviada conforme ele vai recebendo os presentes, conforme ele vai vendo as mulheres de Jacó, os filhos de Jacó.
Então ele fica sozinho no vale. Ele passa tudo que ele tem e ele fica sozinho, recluso, solitário. Neste momento da sua vida, ele tem que enfrentar essa dificuldade, essa luta sozinho. E o texto mostra que um homem misterioso começa a lutar com Jacó. E há uma luta severa, há uma luta aqui que rompe o dia, a noite inteira e chega à luz do dia. E nessa luta feroz, Jacó está lutando contra um representante divino, contra o próprio Deus. E o texto nos ensina, meus irmãos, que de fato há momentos na vida que há lutas que nós deveremos travar sozinhos, reclusos. Veja, as pessoas que estavam com ele não o deixam solitários, mas faz parte da caminhada, do crescimento dele, enfrentar o problema sozinho. As pessoas não o abandonam, mas ele tem que enfrentar sozinho o problema. Ele tem que enfrentar as consequências das suas atitudes, ele tem que enfrentar aquele homem que representava a Deus. E assim conosco. Há muitos momentos na nossa vida que nós precisamos estar reclusos com Deus em oração, lutando, batalhando com Deus em oração. Não foi só Jacó que fez isso. O próprio Senhor Jesus, em momentos importantes da sua caminhada, ele recorreu à reclusão. Ele recorreu à solidão com Deus para enfrentar as lutas da sua caminhada. O evangelista Lucas, de forma especial, é aquele que mais traça os momentos particulares que Jesus tem com Deus. Jesus se retirava dos 12. Os 12 ainda estavam perto dele, os 12 ainda eram próximos, os 12 ainda poderiam ajudá-los, mas havia momentos em que Jesus tinha que enfrentar a Deus em oração, buscar a Deus em oração, buscar o auxílio, ele pessoalmente buscando o auxílio. Nós precisamos buscar a Deus em oração. Como está a sua vida reclusa com Deus? Como está a sua vida quando você busca, tem dificuldades em sua vida, você recorre ao Senhor na sua caminhada? Em momentos decisivos, irmãos, nós precisamos buscar a Deus. Não com a vista dos outros, não com os outros nos percebendo, mas sozinhos. Nós precisamos buscar a face de Deus por meio da reclusão. E o texto também nos ensina que essa luta, agora de forma mais centralizada, nos ensina que nós devemos lutar como crentes. Do verso 22 ao 29, o texto nos ensina que nós devemos lutar com intensidade. Veja mais uma vez o texto. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa na luta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Vejam, aqui há preciosidades do texto para nós. O homem que está ali lutando com Jacó é um representante divino. Aqui os comentaristas, os estudiosos da Bíblia, debatem bastante quem é essa figura. Mas a própria Escritura nos mostra quem é essa figura. Veja no livro do profeta Oséias, capítulo 12. O profeta interpreta para nós essa passagem. Livro do profeta Oséias, capítulo 12. Do verso 2 ao 3.
Oséias 12, 2 ao 3. Pois bem, o texto diz que Jacó, no vigor da sua idade, lutou com Deus. E no vigor da sua idade, ele enfrentou o anjo. E esse anjo é o homem que está aqui no verso 25 ao 29. Ele é um representante divino. Ele é um representante de Deus que luta com ele. Veja, quão severa é essa luta. E quão forte Jacó se apresenta. Ele consegue travar um combate severo com um representante divino. Aqui o profeta Moisés mostra já antes na vida de Jacó que ele era um homem que tinha reconhecido a força. Quando ele vê Raquel a primeira vez, o relato diz que ele remove a pedra sozinho. E os pastores da região juntavam em grupos para remover a pedra. E ele sozinho consegue remover a pedra. A vida de Jacó é demonstrada como alguém que é forte, que é vigoroso, que consegue embater-se em lutas e prevalecer em muitas delas. Mas agora, neste momento, a luta que ele enfrenta, o oponente que ele enfrenta é muito mais poderoso do que ele. E mesmo assim, ele demonstra vigor, ele demonstra intensidade na luta, e ele continua. E vai se rompendo o dia, e conforme a noite vai caindo, e o dia vai nascendo, Jacó, então, vai vencendo esse homem. Mas veja, há um vencer aqui, porque o representante divino, ele dá-se por vencido. Veja um detalhe importante no texto. Ele só toca na articulação da coxa. Então, a coxa de Jacó se desloca, com um toque. O romper da batalha é vigorosa, mas o oponente dele é tão forte que consegue vencê-lo com um toque, ou deslocá-lo com um toque. Mesmo assim, Jacó não desiste. Mesmo deslocado, Jacó continua persistindo na luta. Mesmo assim, Jacó continua enfrentando aquele homem. Veja como ele demonstra a intensidade, demonstra o vigor nesse ato. Ele não permite que aquele homem o abandone sem que antes o abençoe. Aqui já há uma possibilidade de Jacó desconfiar de que quem ele está enfrentando é um representante divino. Porque ele sabe que o maior abençoa o menor. Assim está em Gênesis capítulo 14, com Melquisedeque, o autor aos Hebreus interpreta e nos dá luz ao texto, mostrando que sempre aquele que é maior abençoa aquele que é menor. Então Jacó pede bênção para ele. Me abençoes, para que então você vá. Eu só permito que você vá depois que você me abençoar. Então o homem começa um caminho pedagógico para instruir Jacó nessa luta, e como esses efeitos dessa luta terão uma mudança drástica na vida de Jacó. Veja, depois que ele diz que não deixará, não permitirá que o homem saia sem antes abençoá-lo, ele pergunta: qual é o seu nome? Jacó. Então é possível que um filme venha à cabeça dele, ele tome sobre si todas as falcatruas, os enganos da sua vida. Os irmãos já acompanharam um pouco da vida de Jacó. É possível que o nome dele signifique trapaceiro, usurpador. É assim que Esaú interpreta o nome dele quando rouba a bênção que era do filho mais velho. Um trapaceiro. Jacó tem que responder: eu sou um trapaceiro. Até aqui na minha vida eu só busquei os meus interesses. Até aqui na minha vida eu busquei só a minha vontade.
E agora ele tem que responder a esse homem: eu sou Jacó. E a resposta desse homem muda a vida de Jacó. Já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O homem muda o nome dele. O homem muda a própria identidade que Jacó tinha, os seus hábitos. Agora, com a nomeação no mundo antigo, sempre estava atrelado com o comportamento da pessoa. O ato de mudar o nome não era uma coisa simples, mas algo com um profundo significado. E o nome de Israel traz consigo a memória sempre desse evento. A memória sempre da vida de lutas que ele teve e do triunfo que ele recebeu, porque Deus foi gracioso com ele. Ele lutou como um príncipe e recebeu um nome como um príncipe, Israel. E veja, quão interessante é o texto bíblico. De fato, a vida de Jacó foi uma vida de lutas. No capítulo 25, ele já é nomeado no ventre da sua mãe como alguém que luta com seu irmão. E o texto demonstra que a luta que ele tinha desde o ventre era uma luta vigorosa, intensa. Um bebê enfrentava o outro dentro do ventre, ao ponto da mãe não achar aquilo normal. Procurar o oráculo de Deus, procurar Deus em oração, e se é assim, ela diz, por que existo eu? Então recebe a resposta de Deus, mostrando que o mais moço será maior do que o mais velho. O mais velho servirá ao mais moço. Pelo decreto de Deus, ele já recebe a bênção, mesmo em uma vida de lutas. A vida de Jacó é reconhecida desde o início dela até a sua caminhada, a sua maturidade, como uma vida de dificuldades, sofrimentos. Ele quer sempre ser beneficiado, ele quer ter a bênção da primogenitura. Perceba, no oráculo do seu nascimento, ele já havia sido anunciado que seria o maior. Mesmo assim, ele quer ser confirmado. Ele vai até Labão, busca uma mulher e ele é enganado ali. Ele luta com o seu sogro de forma simbólica. Todos os 14 anos de servidão é um momento de luta, sofrimento. E o livro de Gênesis como um todo mostra o sofrimento e a luta de que a descendência, a posteridade do povo de Israel teria para se firmar. A maldição de Gênesis 3 dizia isso à humanidade: por meio a dores darás à luz o filho. Irmãos, nós vivemos num mundo quebrado. Este mundo é um mundo de dores, de sofrimento, de lutas, de angústias, de provações. Nós sempre seremos provados aqui. Mas o povo de Deus, aqueles que confiam na obra de Cristo, podem dizer como o salmista no Salmo 119, foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu conhecesse os teus decretos. As lutas, as dificuldades, as aflições na vida do crente produzem bom fruto, porque ele se aproxima de Cristo. Porque no meio das dificuldades nós renegamos as nossas boas obras, nós renegamos os nossos próprios dons, as nossas próprias vantagens, os nossos próprios talentos. E dependemos única e exclusivamente do favor e da graça de Deus. Jacó venceu os homens e Deus, não por conta da sua força, mas por conta da graça de Deus, já decretada a ele. Nós vencemos, porque a graça de Deus nos assiste, ela é para conosco. E isso há conforto para nós, irmãos.
Veja, muitas vezes nós travamos embates difíceis nessa caminhada aqui. Há doenças, perdemos pessoas queridas, perdemos emprego, nós perdemos a nossa própria saúde, mas mesmo assim nós devemos lutar, confiados na graça de Cristo, porque todas as vezes que somos lapidados pela provação, nós caminhamos para a imagem do homem perfeito, que é Jesus Cristo. Nós podemos lutar, e principalmente, irmãos, nós devemos lutar com vigor contra o pecado. A morte, o sofrimento, as aflições, as lutas que temos aqui são consequências do pecado. O mundo é quebrado, o mundo é ruim porque o homem pecou. Como que é a sua luta contra os seus próprios pecados? Você demonstra o vigor recebido da parte de Deus, intensidade, ou você já se demonstra derrotado antes mesmo da luta começar? Eu sou assim. Minha criação foi assim. Eu não tenho força, eu sou fraco. Em Cristo você tem força. Todos os crentes têm o poder capacitador do Espírito para vencer as suas batalhas. Todos os crentes recebem o Espírito quando reconhecem Jesus como Salvador. Todos nós podemos vencer o pecado, irmão. Municie das armas do Espírito, municie-se da arma da Palavra de Deus, municie-se da oração para vencer a luta. Você não conseguirá vencer o pecado com as suas próprias artimanhas, com os seus próprios truques. É impossível. Você só vence o pecado em sua vida por meio da graça de Cristo, por meio dos alimentos espirituais que Deus nos dá. Palavra, oração, a Santa Ceia, a comunhão dos santos. Irmão, lute como crente. Lute com intensidade. Você será abençoado nessa luta. Você prevalecerá pela graça de Cristo. E veja, quem luta com Ele é um mensageiro da parte de Deus. As aflições que são nos dadas, é Deus quem envia. Deus luta contra nós, mas Deus também luta por nós. É como se Ele lutasse com a mão esquerda contra nós e nos ajudasse com seu favor com a mão direita. Essa é a figura que Calvino dá. Ele nos aflige com as aflições para que cresçamos, mas Ele nos dá os meios para vencer as aflições. É Deus que faz isso. Nós podemos prevalecer nas lutas assim como o patriarca fez, porque Deus é por nós. Veja, no verso 29, leamos mais uma vez. Tornou Jacó e disse: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó tenta reconhecer quem é aquele homem, mas então a resposta que ele tem faz com que ele ligue os pontos e veja que de fato, confirme que de fato aquele era um mensageiro divino, alguém enviado da parte de Deus para pelejar com ele. Ele foi abençoado ali. Ele recebeu a bênção depois de uma luta intensa, não antes dela. Não antes dela. Aqui há a conversão da vida
marcada na vida de Jacó, agora chamado Israel. Um pecador contumaz, um mentiroso, é abençoado, tem a sua identidade mudada por Deus. E agora ele está habilitado a ir, a caminhar, a continuar a sua trajetória. Deus nos promete bênçãos, de fato. Mas as bênçãos neste mundo, elas vêm com lutas, com sofrimentos. Os crentes são abençoados de forma especial em Cristo Jesus. E nós recebemos todas essas bonanças pela obra graciosa de Cristo Jesus. O texto nos ensina que além de devemos lutar como crentes na reclusão, com intensidade, ele também nos ensina que nós devemos lutar com Deus como crentes por meio de uma grata memória. Nós devemos lutar como crentes com grata memória. Isso é nos expresso do verso 30 ao 32. Leamos mais uma vez. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a face de Deus e a minha vida foi salva. Na caminhada dos patriarcas, sempre há nomeação de lugares específicos. Os estudiosos da Bíblia mencionam que essas nomeações é um mapeamento daquilo que seria a terra prometida. E aqui o Vale de Jaboque é um dos afluentes do Rio Jordão, um rio muito famoso nas histórias bíblicas, onde o nosso Senhor Jesus foi batizado, inclusive. Então, ele vai entrando à terra prometida, ele passa pelo vale, esse pequeno rio, e vai chegando à terra prometida. Ele vai entrando próximo do seu irmão, próximo do seu pai Isaque. E quando ele entra ali, ele nomeia esse lugar, porque o encontro que ele teve, de fato, mudou a sua vida. E veja como algo especial é reconhecido aqui. Ele viu Deus face a face. E os homens pecadores não podem ver a face de Deus sem serem consumidos. Então Jacó agradece a Deus, porque a vida dele foi salva e não foi consumida. Na dura noite da luta que ele teve, ele viu o mensageiro de Deus, ele viu Deus face a face, e mesmo assim a sua vida não foi consumida, e sim mudada. Ele estabelece marcos em sua vida, marcos na terra prometida, e isso o carrega consigo até o final da sua trajetória. Veja, no verso 25 ao 29, o nome dele é mudado. Ele lembra mais uma vez, estabelece mais um memorial, Peniel, o lugar é colocado ali, um nome que representa e demonstra para ele como que foi aquele evento marcante. Peniel, a face de Deus. Ele viu Deus e a sua vida foi salva, ele foi abençoado. Nós muitas vezes passamos por lutas, e essas lutas deixam marcas, e a nossa caminhada avança, e nós nos lembramos com grata memória de quão bom foi passar pela aflição, porque nós aprendemos coisas da graça de Cristo que nós não aprenderíamos se não passássemos pela aflição. Nós aprendemos mais da face de Deus, porque nós vemos Ele de perto, como Jó. Jó tinha recebido tudo da parte de Deus. Quando ele perde os seus bens, os seus filhos, as suas riquezas, ele diz: bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando a sua vida sofre a aflição, a doença, a dor, no final, quando Deus restaura a sua saúde, Ele diz: antes eu só te ouvia de nome, agora eu conheço de perto.
Quando somos aflitos, dependemos menos de nós mesmos e mais de Deus. Isso é bom. Nós conhecemos mais o nosso Senhor. Nós vemos a face dEle, a sua graça. Irmãos, as lutas são difíceis, mas para nós, crentes, elas produzem frutos. Frutos que rendem louvor e gratidão a Deus. E não somente esse evento traz uma grata memória na vida de Jacó, mas veja no verso 31, nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Ele levou duras cicatrizes até o fim da vida. Ele se tornou manco. Ele tinha vigor, ele lutou, ele prevaleceu, mas mesmo assim, ele carregou as marcas. E com grata memória, ele podia manquejar. Porque ele sabia que foi abençoado. E não somente a vida dele carrega a grata memória, mas todo um povo carrega a grata memória. Veja, por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou na articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Todo o povo de Israel guardava isso como um memorial, como uma lembrança de que Deus muda vidas, que Deus transforma o mais larápio dos homens, o mais desonesto, em um homem fiel, em um homem piedoso, em um homem que vê a face de Deus e tem a sua vida salva. Deus faz essas coisas. E por meio dessas lutas, irmãos, nós podemos olhar com grata memória. De forma especial, você deve lutar como crente. Mas a história da redenção mostra um homem muito maior do que Jacó. Um homem que lutou com Deus. E esse homem lutou na reclusão como o Senhor Jesus. Este homem é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando ia ser traído e levado ao madeiro, ele recorreu à reclusão. Ele trouxe consigo os mais próximos, mas os mais próximos não podiam vigiar com ele, não suportavam. Então, no monte Getsemane, Jesus transpira sangue, porque ele sabe que a luta que ele há de enfrentar é sofrida. E o cálice não pode ser apartado dele, e ele pede: Senhor, seja feita a tua vontade, e não a minha. Jesus é um homem perfeito. E na luta de Jacó, se ele recebeu da graça de Deus para vencer a vitória, Jesus Cristo recebeu só a mão da ira de Deus, Pai Todo-Poderoso. E na cruz do Calvário ele estava abandonado. Ele clamou: Deus meu, por que me desamparastes? Ele sofreu a ira de Deus sozinho. Derramou seu sangue, lutou, mas venceu a morte. Na manhã do terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou e comprou por sua obra o povo que é seu. E agora, com grata memória, ele vê os frutos do seu penoso trabalho. Somos nós, o povo de Deus. Cristo, de fato, é aquele que vence a luta que nos era impossível de ser vencida. Jesus Cristo nos dá as suas bonanças, as suas bênçãos, nos abençoa como povo de Deus. E agora nós somos reconciliados, nós somos feitos amigos de Deus. Nós temos paz com Deus pela obra de Cristo. E pela obra de Cristo, meus irmãos, nós temos vigor para vencer as lutas aqui.
Por isso o texto nos mostra que de fato nós devemos lutar como crentes na obra de Cristo. E como crentes nós podemos recorrer aos meios que o patriarca Jacó usou, com a reclusão, com intensidade e com grata memória, porque Cristo nos dá a vitória. Que Deus nos abençoe e nos ajude a lembrar dessas verdades todos os dias da nossa vida de sofrimento e de lutas aqui.